Nesta série Neumann Entrevista, vou fazer uma entrevista especial hoje, fora do nosso roteiro. A entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Barroso é a personalidade central de hoje, domingo, 15 de novembro, aniversário da República e dia das eleições municipais em 2020. Bom dia, ministro Luiz Roberto Barroso. Bom dia, Neumann. Um prazer estar aqui conversando com você nesse dia tão importante para o Brasil. Importante e fundamental para o futuro do Brasil. Muito obrigado, ministro, pela honra de ter me dado essa entrevista. E vamos conversar a respeito de um assunto bastante fora do Brasil, porque o senhor esteve observando as eleições americanas. E eu gostaria de, antes de mais nada, transmitir aos nossos inscritos aqui no canal do José Neumann Pinto do YouTube, como é que foi a sua observação de brasileiro sobre as eleições nos Estados Unidos, históricas, pelo altíssimo comparecimento do eleitorado que vota, se quiser, por correio e em outras formas de evitar contato e aglomeração em plena pandemia. E também pela escolha de um candidato que promete governar para todos, conforme declarou no seu discurso de vitória, contra um presidente da escola dos que governam apenas para os seus prosélitos. O que o senhor traz ao Brasil de importante da sua experiência acompanhando a eleição americana, ministro Luiz Roberto Barroso? Bom dia, Neumann, bom dia, ouvintes. Eu tenho muito prazer de estar aqui e compartilhar algumas reflexões sobre questões eleitorais como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Pois então, Neumann, eu estive lá como observador e eu destacaria três coisas que eu considero importantes. A primeira é que você chegando e acompanhando pela imprensa, pela televisão, pelos jornais impressos, você verificava uma sociedade extremamente polarizada. Parece que esse é um fenômeno mundial, uma certa dificuldade de aceitação mútua. E mais curioso é que se você assistisse a CNN, que era totalmente pró-democrata, você tinha a sensação de estar num país e num mundo. Se você assistisse a Fox News, você tinha a sensação que é conservadora, você tinha a sensação de estar em outro mundo. Portanto, o primeiro ponto que eu chamaria a atenção é uma evidente polarização com um discurso tanto radical e intolerante, assim, a dificuldade de as pessoas se aceitarem e entenderem que a diversidade de opinião não precisa necessariamente significar inimizade. Em seguida, eu compareci a 3 sessões eleitorais em Maryland e a uma em Washington, que é a capital. Maryland é um estado contíguo. E lá, ao contrário do que você poderia imaginar, o clima era de absoluta tranquilidade e até parecendo um baixo comparecimento. Havia pouca gente. E só para esclarecer, o voto lá ainda é em papel. O sujeito marca um xizinho no papel. Mas a contagem, pelo menos nesses lugares, não era manual. Depois de você votar no papel, você colocava numa máquina que fazia a contagem. Mas, da minha experiência, e eu conversei nas sessões eleitorais porque você tem o mesário-chefe dos democratas e o mesário-chefe dos republicanos, um ambiente de absoluta normalidade, cordialidade. Numa das sessões, eu conversei brevemente com o governador de Maryland, que anulou o voto. Veja você, ele é republicano, mas não quis votar no Trump. Portanto, ele votou no Ronald Reagan, que já não está mais entre nós, como você bem sabe. E, portanto, uma opção, ele quis dizer, eu sou republicano, mas não esse aqui. Foi a manifestação que ele fez. E depois eu verifiquei, ainda fiquei mais um dia, qual foi o foco, a meu ver, o principal foco de problemas do que aconteceu lá, que foi o seguinte, Neumann, os democratas que têm uma visão da gravidade da pandemia
eles convocaram os seus eleitores para votar antecipadamente. Existe essa possibilidade nos Estados Unidos que não existe aqui. Portanto, a sessão eleitoral abre 3, 4 dias antes do dia efetivo da eleição, que lá era 3 de novembro. No voto antecipado, as pessoas podem ou comparecer à sessão eleitoral ou votar pelo correio. E como os democratas convocaram os seus eleitores para evitarem aglomerações a votar antecipadamente, a maior parte do eleitorado democrata votou antes e mais de 100 milhões de pessoas votaram antes do dia 3 de novembro. O presidente Trump e os republicanos convocaram os seus eleitores para votarem no dia 3, no dia efetivo da eleição. Então, o que aconteceu na prática? Eles contam a votação do dia da eleição primeiro e os votos dados antecipadamente ao final. Então, na primeira rodada da contagem, o presidente Trump ganhava em boa parte daqueles estados divididos. Porém, quando começaram a contabilizar os votos dados anteriormente, o candidato Joe Biden começa a passar, a encostar e depois a passar na frente. E aí veio um movimento do presidente Trump questionar a contagem dos votos antecipados e dizer que só deviam valer os que foram dados no dia. O que, evidentemente, não era a regra do jogo. A regra do jogo era que podia votar antecipadamente e, como se desenrolou a coisa, os votos antecipados acabaram fazendo a diferença para a vitória do Joe Biden e da Kamala Harris. Eu não vi vestígio de fraude e o modo como o procedimento é feito, é preciso que muita gente esteja em conluio para que haja fraude, porque você tem um representante de cada partido acompanhando cada movimento. Eu tive chance de conversar com os dois, um ambiente extremamente civilizado. Tanto assim, a sessão... e conversei longamente também com um commissioner. Eles lá não têm uma justiça eleitoral, cada estado tem uma comissão específica de coordenação das eleições. Conversei com esse cavalheiro, até almocei com ele, e conversei com um commissioner federal, mas ele não manda muito. O commissioner federal dá apoio aos estados para eles modernizarem o sistema de votação. Eles, lá como aqui, têm muitas queixas dos modelos de financiamento eleitoral, mas essa não era a questão em disputa. Portanto, eu diria esse é um depoimento assim que eu poderia dar como um observador. Assim, eu não era protagonista do processo, eu era um observador na multidão, conversando com pessoas que tinham informações e por acaso, conversei com o governador também. O sistema lá tem, a meu ver, características que aqui criariam muitos problemas, desde o voto no papel até a possibilidade do voto antecipado e pelo correio. Portanto, eu não gosto de ter... A pretensão é uma coisa horrível na vida. De modo que acho que o nosso sistema é bom para nós e o deles eu acho que não seria bom para nós. Se o nosso é bom para eles, aí eu não queria ter essa pretensão de dizer o que eu acho melhor para a vida dos outros. Nem eu, mas o senhor deu uma grande contribuição ao mostrar que, mais uma vez, o cidadão não participa desse conflito irresolvível entre os lados. O cidadão convive pacificamente, porque ele não ganha nada com as brigas políticas. Agora, o senhor, então, pelo que eu entendi, o senhor acha que o Trump não tem chance nenhuma de ganhar essa briga, a não ser da narrativa, para se lançar candidato, depois dizendo que foi roubado, da mesma forma que o nosso Jair Bolsonaro aí reclama de uma eleição que ele ganhou e que, segundo ele, foi fraudado, o que é uma contradição em termos que só é admissível naquele cérebro pouco privilegiado. De qualquer maneira, o senhor está dizendo aqui que essas chances do Trump de impor bravatas, fake news, mentiras, narrativa eleitoral, não vai ter muita chance na justiça lá, né, gente? Não, eu acho que esse jogo está jogado, entendeu? Porque as principais lideranças, ou algumas das principais lideranças mundiais, já reconheceram como candidato, como chapa vencedora, o Joe Biden
Kamala Harris, quer dizer, países como o Reino Unido, como a Alemanha, eu tenho até a lista, até a China reconheceu. Portanto, é um reconhecimento mundial. Alguns líderes republicanos já começam a reconhecer. A gente na vida tem que saber ganhar e tem que saber perder, né, Neumann? E, portanto, eu acho que o não discurso de aceitação, porque lá há uma tradição que é o candidato derrotado fazer uma ligação para o candidato vencedor, que se chama a concession, que é o momento de concessão, em que você reconhece que o outro venceu. E, em seguida, vem o discurso do vencedor, que é o acceptance speech, que é o discurso de aceitação. Eles já fizeram o discurso de aceitação, o Joe Biden e a Kamala Harris, mas o Trump não fez a concessão. Eu acho que esse talvez possa ser um episódio, Neumann, que ajude a refluir uma onda que varreu muitas partes do mundo. Na verdade, foram 3 ondas que se juntaram. Eu diria, o populismo, o conservadorismo radical e o autoritarismo, que produziram consequências graves em países como a Hungria, como a Polônia, como a Turquia, como a Rússia, Geórgia, Ucrânia, Filipinas, Nicarágua, Venezuela. Nos Estados Unidos, acho que a onda pode ter chegado, mas as instituições acho que não foram afetadas. Mas eu tenho uma certa expectativa que isso reflua. Não, quando eu falo conservadorismo radical, quer dizer, a visão conservadora é uma visão legítima dentro do espectro político. O que é ruim é o conservadorismo intolerante, agressivo, que quer negar direitos ao outro, ou retirar direitos do outro. Eu espero que venha uma nova fase mundial de mais abertura e, quem sabe, até de um pouco mais de doçura, de um pouco mais de respeito pelo outro. O que a imprensa se queixava muito lá, e não é meu papel fazer juízo de valor, era de modos um pouco grosseiros e um certo descompromisso com a verdade. Essa era a queixa que eu verifiquei por muitos órgãos de imprensa relevantes quando estive por lá. Ministro, o senhor falou agora na pós-verdade, né? Que é uma forma de tentar normalizar a mentira. Mas, ministro, eu gostaria de entrar no Brasil, primeiro comunicando ao senhor que eu tenho esse canal e eu faço essa entrevista exatamente para combater essa intolerância. Nessa entrevista, eu pergunto, a pessoa responde como ele quer, e tudo é pacífico, que ninguém vai ficar inimigo porque discordou, né? Então, eu estou fazendo agora, junto com o professor Modesto Carvalhosa e outros amigos, Walter Maierovitch, que o senhor conhece muito bem, né? Uma campanha pelo voto secreto e não obrigatório, apuração pública. A pandemia deu uma oportunidade muito grande, foi uma oportunidade perdida, de nós decretarmos a abolição da escravatura do eleitor no voto. Ditadura dos partidos, que eu chamo. Eu tenho direito a voto, ministro, há 49 anos, e votei em 8 eleições presidenciais, e me arrependo de quase todos os votos que eu dei, porque eu nunca voto nulo, assim, porque é uma questão de convicção minha, e eu estou começando a pensar em mudar, caso, por exemplo, no segundo turno de 2022 aconteça uma tragédia de um candidato da direita e outro da esquerda. Os candidatos que eu sufraguei, que ganharam, quase todos, eu não diria todos, porque pelo menos um não, quase todos traíram o que prometeram aos eleitores, do Collor até o Bolsonaro. E os que perderam tiveram um desempenho ridículo, decepcionante na oposição aos que ganharam. Então, eu insisto, eu sei que é muito difícil enfrentar os partidos no Brasil, mas eu insisto, voto secreto, não obrigatório, apuração pública e é claro, o senhor não tem nada com isso, porque o senhor não é legislador, o senhor é um juiz supremo, o senhor é que dá a decisão completa dos conflitos entre os poderes, não são as Forças Armadas, como defendeu meu amigo Ives Gandra da Silva Martins. E nesta entrevista pacífica, eu lhe peço, se for possível, se não for, para a sua condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor está completamente liberado de responder ou não a essas minhas demandas.
Neumann, não existe pergunta ruim, viu? Existe resposta errada. Portanto, vamos lá. Sobre a questão do voto facultativo. Primeiro, numa democracia, nenhum tema é tabu, a meu ver. Tudo pode ser discutido à luz do dia e as pessoas têm que colocar as suas razões na mesa e os seus argumentos. Eu acho, tal como você, que em algum lugar do futuro, que espero não distante, o voto deva sim vir a ser facultativo. Acho, porém, que nesse momento da democracia brasileira, nesses 32 anos de Constituição de 1988, eu ainda não correria o risco de deslegitimá-la com baixíssimos índices de comparecimento às urnas. Eu veria isso como um problema para uma democracia ainda jovem, de a população achar que não faz diferença participar ou não participar, porque a democracia é um projeto de autogoverno coletivo, em que as pessoas têm que participar e têm que sentir que tem pertencimento naquele processo. Portanto, eu acho que a gente ainda precisa de mais um pouco de voto obrigatório, mas talvez por pouco tempo. Por qual razão nós não colocamos na mesa, nessas eleições, o voto facultativo? Primeiro, dependeria de uma emenda à Constituição e, portanto, de um processo que eu acho que envolve um debate amplo e complexo que, em meio à pandemia, não teria o seu melhor momento. Em segundo lugar, Neumann, a facultatividade do voto, porque se você observar a eleição nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, o grande apelo dos moderados é que a população compareça para votar, porque a facultatividade favorece os radicais, de um lado e de outro. Os moderados, muitas vezes, não se mobilizam. E também isso, no Brasil, eu não veria com bons olhos. Nós estamos precisando de moderação mesmo, estamos precisando de centro, de visões ponderadas e prudentes. E, portanto, eu teria esses dois argumentos, um certo risco de deslegitimação e o favorecimento das posições mais radicais. Mas não posso deixar de concordar com você de que, num modelo ideal, logo ali na frente, eu acho que deva ser facultativo, sim. Outra questão que eu coloquei aqui, que o Carvalhosa também tem colocado, e outras pessoas, é a questão da apuração pública. Ao contrário dos que estão reclamando da demora na decisão da eleição americana, eu acho que isso é democrático. O apelo à justiça é democrático, é um sistema montesquiano, né? Quer dizer, que você tem 3 poderes autônomos. Então, eu acho, aliás, quando houve a grande discussão sobre a possibilidade de fraude na reeleição da Dilma, eu disse que o principal responsável por isso era o PSDB, que não exigiu, desde sempre, a participação de fiscais, como o senhor descreveu aqui na eleição americana, na hora da apuração. Então, a apuração era feita numa sala secreta, com máquinas, eu não estou dizendo que foi fraudada, né? O Bolsonaro, que ganhou a eleição, até acha que foi fraudada, eu estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que ninguém pode reclamar se não impôs medidas que tornem a apuração transparente. O senhor acha que isso é impossível? Uma apuração eletrônica transparente com participação e vigilância dos partidos? O que você chama de apuração pública, para eu entender e aí poder te responder? O que os Estados Unidos fazem. Você acompanha a apuração. Você não tem esse frenesi de dar, olha, nós temos a melhor democracia do mundo porque damos o resultado no dia, porque o computador conta. Eu não confio no computador. Eu não confio na cibernética e acho que a apuração tem que ser, por exemplo, na sala fechada da apuração que a Dilma ganhou do Aécio. Não sei se a Dilma perderia, se a Dilma ganharia, mas só quem estava lá era o Dias Toffoli, que era o presidente do TSE à época. Eu acho que os partidos tinham que exigir mais vigilância na apuração do que na própria captação do voto. Não, deixa eu contar como é que funciona lá e como funciona aqui. Às vezes também a gente cria ilusões de transparência. Lá, o eleitor vota no papel, mas ele coloca numa máquina. A contagem é
eletrônica também, é feita pela máquina. O que aconteceu é que os votos pelo correio, eles têm que fazer uma conferência de assinatura, parece uma coisa meio primitiva. Esses foram os votos que deram problema. Deixa eu te contar como é que funciona no Brasil. Nós temos 400 e tantas mil urnas, perto de 500 mil urnas que correspondem às sessões eleitorais. Quando começa o dia da votação, que esse ano vai ser às 7 horas, de 7 às 17, a urna imprime um boletim de papel chamado zerésima, que é para demonstrar que não tem nada lá dentro, que ela está vazia. E no final do dia, ela imprime, cada urna imprime o resultado da votação daquela urna, que geralmente tem entre 400 e 430 eleitores, no máximo. Então, você tem o resultado daquela urna, quanto cada candidato obteve. E assim é feito em mais de 400 mil sessões pelo país. Quando essa impressão sai, ela é imediatamente distribuída aos fiscais dos partidos e a todos os candidatos do partido e é fixado lá. Só depois disso ela é transmitida para o TRE, que transmite para o TSE. Portanto, o processo é muito transparente em cada uma das sessões eleitorais. Quer dizer, as pessoas pedem voto impresso, há uma impressão do resultado daquela urna. Portanto, não é propriamente uma caixa preta. O que chega aqui no TSE para eu divulgar é o que foi impresso por cada urna e depois transmitido por rede interna ao TRE e depois para o TSE. Alguém pode dizer, mas e se hackearem a rede interna? O candidato lá na origem, ele tem um boletim e, portanto, quando sai o resultado do TSE, ele pode conferir. De modo que é uma apuração atomizada pelo país afora, sob fiscalização dos candidatos. Por que o Supremo, e eu também votei nesse sentido, por que nós somos contra o voto impresso? Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos não é incomum. Talvez seja incomum nos Estados Unidos, mas não é incomum pelo mundo afora. Quem perde, geralmente não tem o primeiro impulso de dizer o outro candidato era melhor ou o outro candidato teve mais votos. Quem perde, geralmente diz, fui roubado, fui fraudado. Aliás, no Brasil, até quem ganha diz que foi fraudado. E, portanto... Até nisso o Brasil é original. Você vai ter uma situação de que todo mundo que perder vai pedir conferência do voto escrito com o que está no resultado eletrônico. E aí você vai judicializar o resultado das eleições. Num país, Neumann, em que a urna está aí desde 96. O presidente Fernando Henrique foi eleito com essa urna. O presidente Lula foi eleito 2 vezes, a presidente Dilma 2 vezes e o presidente Jair Bolsonaro 1 vez. Alguém acha que este não foi o resultado efetivo das eleições? Além disso, há uma checagem por amostragem em que você tira a urna que estava lá na sessão e leva ela para a perícia e troca por uma outra para que uma perícia possa verificar se tinha alguma coisa errada naquela urna. De modo que, assim, eu não tenho paixão por urna eletrônica, eu tenho paixão por eleições limpas. Até aqui nunca se provou nada. Não sei se você terá lido, nós já estamos pensando num day after das urnas eletrônicas. Eu fiz uma chamada pública para todas as empresas de tecnologia apresentarem propostas de votação do dispositivo pessoal de cada um, porque as urnas custam caríssimo. E agora, com a alta do dólar, a cada 2 anos você tem que gastar quase R$1 bilhão, porque as urnas, as 500 mil, elas vão ficando obsoletas. Então, a cada 2 anos, você troca 20% das urnas. Gastamos uma fortuna numa licitação tormentosa, porque todo mundo é muito dinheiro, todo mundo briga, não deixa a licitação acabar. De modo que a gente já está querendo ir além da urna eletrônica e fizemos uma chamada pública. 31 empresas apareceram, entre elas a Microsoft, a IBM, a Indra, uma parceira da Amazon, para sugerir modelos
de voto digital. E os nossos requisitos são sigilo, segurança e eficiência. Foi a única orientação que nós demos. E aí vamos ver se tem alguma coisa nova, criativa, mais barata e segura para a gente fazer. Portanto, eu estou dando essa explicação porque há uma certa impressão de que, de repente, aparece um resultado. Não, ele vai sair em diferentes sessões eleitorais dos 5.600 municípios brasileiros sob fiscalização dos partidos e dos candidatos. Ministro, o senhor antecipou a resposta à minha pergunta seguinte sobre o voto impresso, e o senhor me deu uma certeza que o voto impresso é algo semelhante a certas narrativas, como a vacina mata, não protege, a terra é plana, a ciência não resolve nada, está tudo na Bíblia, e que isso tudo, essa volta ao homem das cavernas, porque falam da Idade Média, Isabel fica furiosa, minha mulher que é historiadora, professora, agora doutora na USP, fica furiosa, que ela é fã da Idade Média. Na verdade, é o mito das cavernas, do Platão, né? Das sombras. Né? Então, eu, em vez de pedir sobre o voto impresso que o senhor já deu, eu não diria, eu perguntaria ao senhor se o voto impresso não se assemelha a essa onda, e lhe perguntaria de onde vem essa onda mundial, do Trump, do Bolsonaro, do Putin, sei lá mais de quem, de criacionismo, obscurantismo, ignorantismo e anti-imunização que nós estamos atravessando neste momento. Num dia importante para a vacina, que é hoje. Se já tivéssemos vacina, a eleição seria outra. Né? Haveria voto em Amapá, por exemplo. Eu vou deixar o Brasil de fora para não politizar e pelas restrições que eu naturalmente tenho. À vontade, ministro. Eu vou falar do mundo. Eu vou falar do mundo. Quer dizer, o mundo viveu esse fenômeno que eu me referi como o populismo, a soma do populismo, conservadorismo radical e autoritarismo. Eu tenho, Neumann, eu inclusive tenho um texto publicado no Brasil na revista de Oxford, em que eu discuto as causas desse avanço do populismo conservador. Eu acho que há 3 causas. A primeira delas é uma causa política. Eu acho que os sistemas eleitorais já não conseguem mais dar voz e relevância à cidadania. Os cidadãos não se sentem com o pertencimento que você tem que sentir para você sentir parte de um processo. De modo que o bordão mundial é não nos representam. Houve um descolamento entre a classe política e a sociedade civil, e acho que a democracia vai ter que procurar novos arranjos institucionais para voltar a emocionar as pessoas. Eu e você que vivemos uma ditadura, nós temos o contraste. Mas as novas gerações que não viveram e não têm um contraste, elas precisam ser conquistadas para a democracia. Portanto, há causas políticas nos modelos eleitorais. Há uma causa que eu diria econômico-social. Em algumas partes do mundo, a nova economia, essa economia da terceira revolução industrial, da tecnologia, da economia do conhecimento, ela ou trouxe desemprego ou trouxe falta de perspectiva de ascensão social. E, portanto, você tem um grupo de pessoas que se bandeou, digamos assim, para uma visão mais populista, porque o populismo oferece geralmente soluções fáceis para problemas complexos e cobra uma conta cara no futuro. Mas ele cria uma primeira ilusão de que tudo vai se resolver com um discurso e um estalar de dedos. Portanto, os insatisfeitos com a globalização e com a nova economia, que criou uma elite no topo. A globalização tirou muita gente da miséria e a economia do conhecimento enriqueceu muita gente no topo, mas há um miolo que ficou insatisfeito. E a terceira e última causa são causas que eu chamo de identitárias culturais. O pensamento progressista no mundo, e no Brasil inclusive, teve muitas vitórias nas últimas décadas, mas muita gente não partilha desse ideário cosmopolita, multicultural e igualitário que une muitos de nós e que se materializou em políticas redistributivas,
em ações afirmativas para negros, reconhecimento de uniões homoafetivas para gays, o movimento feminista, demarcação de terras indígenas, todo o movimento de direitos humanos, muita gente não se sentiu integrada nesse processo. E acho que o pensamento progressista, que venceu muitas batalhas, não foi buscar essas pessoas e trazê-las para esse novo mundo mais igualitário, mais universalizado. E essas pessoas que se sentiram excluídas, elas acabam se radicalizando no seu conservadorismo em busca de uma certa hegemonia perdida. Eu diria que essas são explicações muito boas para o que aconteceu no mundo. Olha, essa semana está no meu canal a entrevista que eu fiz com o embaixador Bernardo Pericastro. Roberto Abdenu, foi embaixador em Washington e em Pequim. E ele disse que há um desconhecimento sobre a geografia dos Estados Unidos, que os progressistas dominam no litoral leste e no litoral oeste, cosmopolitas, e os radicais de direita no centrão, entre essas duas praias. O senhor, de certa forma, abordou também dessa forma e deu muita razão a que eu continue a fazer esse meu programa de entrevistas, porque eu acho que uma das formas de combater esse obscurantismo, essa volta ao mito das cavernas, é através da conversa. Eu sou acostumado a conversar, eu converso demais, aliás, eu falo demais, né? E eu queria concluir essa nossa entrevista, porque o senhor tem pouco tempo aí no fim de semana para estar... saber, baseado em que o senhor veio me dar essa tão boa notícia de que vamos ter menos fake news nesta eleição municipal. Em que é que o senhor apoia solidamente, em fatos, ao contrário das teorias do Trump e do Bolsonaro, essa hipótese muito benfazeja de que a pós-verdade será substituída pela verdade nesta eleição municipal no Brasil? Olha, ainda faltam 24 horas, né? Então eu não gosto de comemorar. A gente comemora o gol depois que a bola está na rede e o juiz apontou para o meio de campo, né, Neumann? E o VAR confirmou. Confirmou. Qual é seu time? Eu sou Flamengo. Boa. Mas a vantagem, Neumann, é que o VAR somos nós, entendeu? Então eu estou tranquilo quanto a essa parte. Mas o que aconteceu? O que houve de transformação importante das eleições americanas de 2016, do Brexit e das eleições indianas? As mídias sociais mudaram de atitude. Elas tinham uma postura de eu não me meto, eu sou apenas a via por onde circulam as informações, eu não quero saber o que está circulando lá, porque ela ganhava com essa movimentação. Quanto mais gente se mexendo, para eles não fazia diferença se era mentira ou se era verdade. O que aconteceu foi que essas empresas tiveram uma perda de imagem, porque passaram a ser associadas com o mal, passaram a ser associadas com a deterioração da democracia. Os seus chefões começaram a ser chamados no Congresso americano para dar explicações, e teve o escândalo da Cambridge Analytica, com o uso indevido de informações privadas ocorridas do Facebook, e elas então mudaram de atitude e passaram a ser parceiras do enfrentamento do ódio e da desinformação. E, portanto, eu consegui fazer parceria no papel com todas elas, com o WhatsApp, com o Twitter, com o Facebook, com o Instagram, com o Google e com o TikTok, que é a dos jovens. E todas elas, cada uma com as suas características, mas o mais importante no Brasil é o WhatsApp. 70% da população no Brasil se informa pelo WhatsApp. Nós fizemos parcerias importantes para o combate ao que se chama de comportamentos inautênticos coordenados. Portanto, em vez de nós censurarmos conteúdo que ninguém queria, as redes passaram a, por meios tecnológicos, monitorar perfis falsos, uso abusivo de robôs e disparos em massa ilegais, que é quando o sujeito compra um cadastro com um telefone e começa a mandar mensagem que não foi solicitada. Disparos.
Disparos ilegais em massa, que chama. E aí, a WhatsApp e as outras plataformas começaram a derrubar todas essas contas. Além disso, nós fizemos parceria com todas as agências checadoras de notícias. Qualquer notícia falsa relevante, imediatamente, nós temos um grupo com as agências de checagem, nós imediatamente colocamos lá e elas desmentem no seu site. Nós temos uma página no site da Justiça Eleitoral chamada Fato ou Boato, em que a gente desmente imediatamente. Fizemos uma parceria com as empresas de telefonia para todo mundo ter acesso a essa página sem desconto no seu pacote de dados, e temos uma comunicação social muito ativa. A primeira mentira, nós imediatamente inundamos o mercado com notícias verdadeiras. Foi um conselho que nós recebemos de uma dirigente da agência Lupa, da Cristina Tardac. Ela disse: a gente combate fake news com notícia verdadeira. Então, nós monitoramos a rede. Assim que sai alguma coisa errada, imediatamente a gente coloca na imprensa e na rede a notícia verdadeira. Nós convidamos o Átila Yamarino, que é um youtuber popular, sobretudo entre os jovens. Ele fez uma campanha televisiva explicando o que eram fake news e estimulando as pessoas a não repassarem. E eu fiz uma campanha pelas redes sociais, em vídeos que eu mesmo gravei, invocando a regra de ouro: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Nós hoje temos, com números, a firme impressão de que as notícias fraudulentas tiveram nessas eleições um papel mínimo. Além do que, ainda tivemos uma ajudazinha da Polícia Federal. Nós espantamos os amadores e os profissionais, em alguns casos, os que estavam... A Polícia Federal agora tem um software que descobre de onde começou a difusão da notícia falsa. E eles foram atrás de 2 ou 3, nós demos grande divulgação a essa prisão em flagrante, ou seja, nós criamos desestímulos e alguns riscos para os divulgadores de fake news. Eliminamos? Não, porque o Código Penal não elimina crime, a atuação da polícia não elimina crime, a vida civilizada não elimina crime, mas é residual. Portanto, nós nos preparamos para uma guerra e, honestamente, eu acho que, pelo menos, essa batalha aqui nós vencemos. Ministro, o nosso tempo acabou, mas eu vou fazer uma observação. Nós estamos precisando dar um próximo passo, mas isso eu nem vou perguntar ao senhor, porque o senhor não vai poder responder. Eu fiquei muito feliz com a decisão das 6 redes americanas de terem suspendido o discurso de Donald Trump mentindo. Na hora que ele falou a primeira mentira, as redes cortaram. Todo mundo aqui, os bolsonaristas, me acusaram de censor, não sei o quê, mas sou a favor e gostaria de fazer isso aqui também. Toda mentira que o Bolsonaro contar, suspende a transmissão e evita ficar reproduzindo as tolices que ele transmite. Neumann, eu não vou falar do presidente. A sua palavra você se despedir. Não quero que o senhor fale sobre isso. Não, mas eu estou proibido de falar sobre isso, ministro. Não, eu sou o presidente da República. Eu, por dever de ofício, não faço nenhum comentário, nem positivo, nem negativo, porque o meu papel é ser imparcial. Mas lá, nesse caso que você mencionou, até a Fox News tirou do ar, o que era o grande porta-voz do pensamento conservador e do trumpismo. Mas você suscitou um ponto, Neumann, muito interessante, que é o novo papel e o novo poder das mídias sociais de controlarem o conteúdo das manifestações. E, portanto, hoje em dia, os riscos já não vêm mais só do Estado, o risco também vem das mídias sociais. E aqui nós tivemos também, em mais de um caso, você ou tirar o post ou colocar um selo de desconfiança sobre aquele post. Nós vamos entrar num mundo novo em que, como as redes sociais passaram a ser os grandes meios de informação, de nós termos critérios para a atuação deles. Porque hoje eles podem cortar alguma coisa que você está feliz que eles cortaram, mas amanhã podem cortar você ou a mim. E, portanto, é preciso estabelecer qual é o limite do poder das redes sociais em censurar conteúdos. Eu queria agradecer o convite, tive muito prazer de falar com você. Acho que concordamos em muitas coisas, podemos divergir em uma ou outra. Eu gosto de dizer que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de um mundo plural. Nós estamos precisando, no Brasil, de debate público de qualidade como esse que você conduz
no seu programa, a democracia não é feita só de votos. Ela é feita também de troca de razões, de argumentos em que eu possa ouvir o outro. O que eu já sei, eu já sei. O que me enriquece é levar em conta a posição do outro. Há uma frase feliz do Vinícius em que ele diz: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, eu tenho gosto de ouvir as pessoas que pensam diferente e, às vezes, posso até me convencer, mas a verdade é que, sem abdicar de convicções, a gente pode tratar todo mundo com respeito e com consideração. Acho que essa é a mensagem que um programa como o seu passa para a população. E a mensagem que eu mandaria para o seu ouvinte é: não deixe de votar. O Brasil e a sua cidade vão ter a cara das pessoas que comparecerem às urnas. Portanto, não deixe ninguém decidir o seu futuro por você. Vote consciente, pesquise um pouco sobre o seu candidato, sobre a integridade dele, a credibilidade dele e vote com segurança. Vá de máscara e, se possível, leve a sua própria caneta e observe os protocolos de segurança. Todos vão estar afixados nos locais de votação. Fizemos um protocolo de segurança com as mais respeitáveis instituições do país e, se esse protocolo for respeitado, o risco de contaminação é mínimo. Nós trabalhamos duro, Neumann, para termos eleições livres, limpas e seguras, e precisamos que as pessoas participem para ajudar a fazer um país melhor e maior. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço penhoradamente a sua ajuda em esclarecer um monte de coisa. Nós todos aqui saímos mais ricos dessa conversa. E eu quero só lhe dizer que eu vou lhe mandar os 2 exemplares do meu livro Neumann em Entrevista, em que eu fiz, em que eu reproduzi 70 entrevistas que eu fiz no meu blog, no blog do Neumann, no portal do Estadão, e que é, vamos dizer, a ideia seminal que marcou essa minha série aqui, que hoje tem uma oportunidade extra de conversar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, carioca, Flamengo e presidente do Tribunal Superior, o chefe da votação. Bom domingo, ministro. Tudo de bom. Felicidades aí, viu? Bom trabalho.